Você realmente conhece a história de Jesus Cristo? Então venha conhecer. Imagine uma noite silenciosa, perdida no tempo. O mundo dormia sob o peso de impérios, injustiças e promessas esquecidas. O povo de Israel, esmagado pela dominação romana, ainda sussurrava antigas profecias sobre o Messias, um libertador. Mas ninguém imaginava que, longe dos palácios, fora das muralhas da grande Jerusalém, em uma estrebaria esquecida, a história do mundo estava prestes a mudar. Foi ali, entre o cheiro do feno e o bafo quente dos animais, que o Eterno se fez criança. Jesus. Um nome simples. Mas seu nascimento dividiria o tempo em antes e depois. Não houve trombetas celestiais para os reis, nem convites dourados para os poderosos. Apenas uma jovem chamada Maria, um homem justo chamado José, e um céu estrelado que parecia conter o próprio silêncio de Deus. Se essa imagem tocou seu coração, já deixa o like no vídeo. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais almas. E se você sente que essa história precisa continuar viva, se inscreve aqui no canal Crônicas Sagradas. Temos muito mais a viver juntos. Voltando àquela noite. Maria era apenas uma adolescente quando o anjo lhe apareceu. Ave, cheia de graça, ele disse. Ela se assustou, claro. Quem não se assustaria? Mas ali, diante do impossível, ela disse sim. Um sim que ecoa até hoje. Um sim que mudou tudo. Carregar Jesus no ventre foi mais do que um milagre. Foi um ato de fé inquebrável. Ela sabia que seria julgada, rejeitada, talvez até apedrejada. Mas acreditou. José, ao descobrir a gravidez, quase a deixou em silêncio. Mas também foi visitado em sonho. E decidiu ficar, amar, proteger. E é assim que começa a história do Salvador, com fé, coragem e um amor que desafia as normas do mundo. Quando chegou a hora do nascimento, Maria e José estavam longe de casa. A cidade de Belém estava cheia por causa do censo ordenado por César Augusto. Não havia lugar para eles na hospedaria. Então, foi num estábulo que o Verbo se fez carne. Ali, entre o humilde e o impuro, nasceu aquele que os céus não podiam conter. Os primeiros a saber, pastores. Sim, pastores. Homens simples, sujos de terra, rejeitados pela sociedade. Mas foram eles que ouviram os anjos cantando no céu, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Enquanto Herodes tremia no palácio com medo de perder seu trono, o rei verdadeiro dormia em uma manjedoura. E que contraste! Herodes matava por medo. Jesus traria vida por amor. Dias depois, magos do Oriente chegaram guiados por uma estrela. Trouxeram ouro, incenso e mirra. Presentes para um rei, um sacerdote e um mártir. Eles sabiam, aquele bebê era mais que humano. Era o cumprimento de todas as esperanças antigas. Um Messias envolto em panos, e não em joias. Mas a história não seria tranquila. A fúria de Herodes os forçou a fugir para o Egito. Jesus já começava sua vida como refugiado, exilado, perseguido. Anos se passaram. E durante todo esse tempo, os evangelhos permanecem quase em silêncio. Jesus cresce em Nazaré. Vive entre operários. Aprende o ofício de carpinteiro. Brinca com outras crianças. Ora nas sinagogas. E tudo isso em anonimato. Mas algo pulsava em seu coração. Algo que o mundo ainda não podia compreender. Com 12 anos, ele vai ao templo com seus pais. E lá, entre os doutores da lei, começa a debater com sabedoria. Todos ficam admirados. Como pode esse menino saber tanto? Perguntam. José e Maria o encontram e o repreendem. Ele apenas responde: não sabíeis que devo cuidar dos assuntos de meu pai. Um vislumbre do futuro. Mas ele volta com eles. Obedece. Espera. Silencia. Você já parou para pensar nisso? O Filho de Deus esperou 30 anos para começar sua missão. 30 anos de silêncio, trabalho, vida comum. Enquanto o mundo acelerava, ele esperava o tempo certo. Talvez essa parte da história fale diretamente a você, que também está esperando. Esperando uma resposta. Um milagre. Um propósito. Jesus entende o silêncio. Ele viveu nele. E se essa história está tocando você até aqui, comenta aqui embaixo o que mais te impressionou no nascimento de Jesus. Seu comentário pode tocar outros corações também. Quando o tempo se cumpre, ele aparece novamente. Mas não em um trono. Não em uma marcha triunfal. Ele surge na fila dos pecadores, nas margens do Rio Jordão, esperando ser batizado por João Batista. O céu se abre.
O Espírito desce como pomba. E a voz ecoa: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E é assim que tudo começa. Mas não do jeito que o mundo esperava. Jesus não entra com espadas, mas com palavras. Não impõe, propõe. Não condena, convida. Ele se junta aos pobres, senta com os pecadores, toca os leprosos, chora com os enlutados. E o mais impressionante, ele não constrói templos. Ele caminha. A história que você está ouvindo agora não é apenas antiga. Ela é viva. Ela continua em mim, em você, em cada pessoa que decide caminhar com ele. Essa é apenas a primeira parte. Mas já carrega a promessa de algo eterno. 30 anos de silêncio. 30 anos de espera. E então, ele se levanta. O carpinteiro de Nazaré, com mãos marcadas pela madeira e olhos que pareciam enxergar a alma, deixa sua pequena vila e caminha para o desconhecido. Ele não carrega armas, nem ouro, nem exércitos. Apenas uma certeza: o reino de Deus está próximo. E tudo começa à beira de um lago. O mar da Galileia reflete o céu quando ele vê os primeiros pescadores. Homens simples. Mãos calejadas. Cheios de contas para pagar, cansaços a carregar e sonhos esquecidos. Mas Jesus os olha como ninguém jamais olhou. Segue-me. Não há discurso. Não há promessa de riqueza. Só o convite. E, estranhamente, eles deixam tudo. Redes, barcos, família. Pedro, André, Tiago, João, nomes que ecoariam por milênios. Mas naquele dia, eram só homens dizendo sim ao desconhecido. Se essa cena te tocou, deixa seu like e comenta: eu também quero seguir. E se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Vamos caminhar com ele, passo a passo. Jesus não procura os mais fortes, os mais influentes, os mais justos. Ele escolhe os improváveis. Os que o mundo não notaria. E então, os milagres começam. O primeiro, em uma festa de casamento. O vinho acaba. O clima muda. O constrangimento se instala. Maria, a mesma que disse sim ao anjo, olha para o filho. Não pede, apenas olha. E ele entende. Façam tudo o que ele disser, ela diz aos servos. Água em jarros. Palavras silenciosas. E de repente, vinho. Não qualquer vinho. O melhor vinho. No final da festa. É sutil, íntimo, escondido. Mas é ali que tudo muda. Ele não faz por glória. Faz por amor. Logo depois, ele começa a percorrer vilas, montanhas, desertos. A fama cresce. Mas não por causa de escândalos, e sim porque pessoas estão sendo curadas. Um leproso se ajoelha. Se quiseres, podes me purificar. E Jesus, contrariando toda a lógica, toca nele. Toco você porque ninguém mais toca. Quero. Fica limpo. E o homem, fica. Uma mulher, sangrando por 12 anos, pensa, se eu apenas tocar na orla do manto dele. Ela o faz. E a dor desaparece. Jesus para. Quem me tocou? Não era apenas sobre o milagre. Era sobre o encontro. Ele a vê. A chama de filha. Jesus nunca cura apenas o corpo. Ele cura a identidade. É por isso que as multidões começam a segui-lo. Mas também por isso que os fariseus começam a odiá-lo. Eles veem um homem sem diploma, sem linhagem, sem permissão do templo, fazendo o que ninguém mais fazia. E pior, desafiando suas regras. Um paralítico é descido pelo teto. Jesus o vê e diz: seus pecados estão perdoados. Silêncio. Escândalo. Murmúrios. Quem é esse para perdoar pecados? Então Jesus diz: para que saibam que o Filho do Homem tem poder. Ele olha para o homem, levanta, pega tua cama e anda. E o homem anda. Ali não foi só um milagre. Foi uma declaração de guerra contra o sistema que oprime, que exclui, que diz que só os perfeitos têm lugar com Deus. E Jesus não para por aí. Ele senta à mesa com cobradores de impostos. Conversa com mulheres rejeitadas. Anda com pecadores. Não se afasta da escuridão, ele entra nela. E onde ele entra, a luz nasce. Mas não pense que era fácil. Ele também se cansa. Dorme em barcos no meio da tempestade. Chora a morte de amigos. Se entristece com a incredulidade. Se irrita com a hipocrisia. Sim, o Filho de Deus era totalmente humano. E isso o torna ainda mais belo. Um dia, no alto de uma montanha, ele começa a ensinar.
Não em palavras frias, mas em verdades que atravessam séculos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os misericordiosos. E ninguém entendeu como ele podia falar assim. Ele não era como os escribas. Ele falava com autoridade, como alguém que conhecia o coração de Deus, porque, de fato, conhecia. Ali, naquele monte, nasce um novo mundo. Não o mundo dos fortes, mas dos mansos. Não dos vencedores, mas dos que perdoam. Não dos que sobem, mas dos que se ajoelham. Jesus não apenas falava. Ele vivia tudo aquilo. Tocava os que ninguém tocava. Amava os que ninguém amava. Restaurava os que já estavam destruídos. E, aos poucos, os que o seguiam começavam a entender: o reino de Deus não era um lugar. Era uma nova forma de viver. Uma nova forma de ver. Uma nova forma de ser. Mas quanto mais luz ele trazia, mais as sombras se agitavam. Aqueles que tinham poder viram nele uma ameaça. Não entendiam sua bondade. Sentiam medo de sua liberdade. E começaram a conspirar. Mas Jesus seguia. Sabia que a jornada não seria fácil. Sabia o preço que pagaria. Mesmo assim, continuava. Porque cada pessoa curada, cada pecador restaurado, cada lágrima enxugada, valia a pena. Se você está acompanhando essa jornada, comenta aqui: eu sigo com ele. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa redescobrir a beleza do Cristo vivo. Jesus não veio para criar uma religião. Veio para abrir um caminho. E esse caminho continua. Comigo. Com você. Com todos os que ousam crer. O tempo passava, e a fama de Jesus crescia como fogo em campo seco. Por onde andava, multidões se formavam. Uns vinham por curiosidade. Outros, por esperança. Alguns, por necessidade. Mas todos sentiam que havia algo diferente naquele homem. Algo que os líderes do templo não conseguiam controlar, e isso os incomodava profundamente. Jesus falava com autoridade, mas também com compaixão. Ensinava sobre o reino de Deus, mas não como algo distante ou teórico. Para ele, o reino era uma semente, um tesouro escondido, um banquete aberto a todos. E é justamente por isso que as parábolas começaram a fluir. Histórias simples, profundas, eternas. Um pai com 2 filhos. Um samaritano bondoso. Um pastor que deixa 99 para buscar uma ovelha perdida. Uma moeda esquecida. Um grão de mostarda. Essas histórias tocavam o coração do povo. Porque falavam sobre eles. Sobre nós. Sobre Deus. E enquanto Jesus contava essas parábolas, ele também desafiava as estruturas do poder religioso. Não com gritos, mas com verdade. Ele os confrontava em silêncio, nos gestos, nos olhares, nas atitudes. Um sábado, ele cura uma mulher encurvada há 18 anos. E os fariseus o acusam por fazer isso no dia errado. Ele os encara. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Vocês libertam seus animais em dia de descanso, mas querem deixar esta filha de Abraão presa ao sofrimento. E o povo aplaude. Porque ali, diante dos olhos de todos, a religião fria começava a perder espaço para a compaixão viva. Se isso também mexe com você, deixa seu like agora mesmo. Isso mostra que você valoriza essa verdade. E não se esqueça de comentar: o amor é maior que a lei. Jesus começou a se tornar perigoso. Não porque pregava violência, mas porque pregava amor. Um amor tão puro, tão livre, tão revolucionário, que expunha a hipocrisia dos que usavam Deus para oprimir. Ele entra no templo e vê os cambistas transformando a casa de oração em mercado. E ali, pela única vez, vemos Jesus furioso. Derruba mesas. Expulsa os vendedores. Declara com voz firme: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Ali, os sacerdotes decidiram: ele precisa morrer. Mas Jesus não recua. Ele continua a caminhar, a ensinar, a amar. Um jovem rico se aproxima. Quer a vida eterna. Jesus o olha com amor e diz: vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. Mas o jovem vai embora triste. Ele tinha muitos bens. E Jesus apenas observa. Não força. Não prende. Porque o reino é liberdade. Outro dia, os fariseus tentam pegá-lo em armadilhas. É lícito pagar tributo a César? Jesus pede uma moeda. Mostra a imagem de César. E responde:
Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Silêncio. Eles não conseguem vencê-lo com palavras. Mas seus corações se enchem de ódio. Enquanto isso, Jesus continua reunindo discípulos. Homens e mulheres. Sim, mulheres também. Ele permitia que elas aprendessem, que caminhassem com ele, que fossem vistas, algo impensável para a cultura da época. Maria de Betânia senta-se aos seus pés para ouvi-lo. Marta reclama. E Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. Ele visita pecadores, come com cobradores de impostos, toca os impuros. E tudo isso porque ele sabia, não se cura uma alma mantendo distância. A tensão cresce. Jesus começa a falar sobre sua morte. Os discípulos não entendem. Pedro o repreende, e ele responde: Afasta-te de mim, Satanás. Você pensa como os homens, e não como Deus. Ele sabia que o caminho do reino passava pela cruz. Sabia que o amor verdadeiro precisa se doar até o fim. Mas antes da cruz, ele precisava ensinar mais uma lição. Uma que ninguém esqueceria. Um dia, ele pega uma toalha e uma bacia com água. Se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. Sim, o mestre lavando os pés dos servos. Pedro se recusa. Mas Jesus insiste. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então, ali, com as mãos sujas de poeira e o coração cheio de amor, ele mostra que grandeza no reino é servir. Enquanto isso, os planos para sua prisão já estavam em andamento. Judas, um dos 12, começa a se afastar em silêncio. Talvez decepcionado, talvez confuso, talvez cego. Mas Jesus sabia. E mesmo assim, o amava. Essa é uma parte da história que dói. Saber que Jesus amou até o traidor. Saber que ninguém estava fora do seu abraço, mesmo quem o venderia por algumas moedas. Se esse amor te toca, escreve aqui nos comentários: eu recebo esse amor. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Aqui no Crônicas Sagradas, histórias como essa não morrem. Elas vivem em nós. Jesus continua curando, ensinando, perdoando. Mas o cerco se fecha. Os dias da cruz se aproximam. E mesmo assim, ele continua. Sem medo. Porque o amor sempre continua. A noite chegou sobre Jerusalém como um véu de mistério. Era Páscoa. Milhares de judeus lotavam a cidade santa para celebrar a libertação do Egito. Mas naquela noite, outra libertação estava prestes a acontecer, não de correntes visíveis, mas das correntes invisíveis da alma. Jesus sabia. Ele sabia que aquela seria a sua última refeição com os discípulos. Sabia que o cálice seria amargo, que o pão partido teria um novo significado, que o amor que carregava no peito seria levado até o limite. Na sala do andar superior, o silêncio falava mais alto que as palavras. Jesus parte o pão, entrega a cada um. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Depois, o cálice. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. Mas entre eles, um coração já estava longe. Judas. Jesus o olha. Não com raiva, mas com tristeza. O que tens de fazer, faze-o depressa. E Judas sai. No escuro. Se essa parte da história te toca, deixa o seu like. Ajuda esse conteúdo a alcançar outros corações. E comenta aqui embaixo: eu lembro do sacrifício. Com o coração pesado, Jesus se levanta. Vai para o jardim do Getsêmani, aos pés do Monte das Oliveiras. Ali, ele se ajoelha. E ora. A oração não é bonita. Não é ensaiada. É verdadeira. Densa. Humana. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele sua sangue. Literalmente. Tamanha é a angústia. Sozinho. Enquanto os discípulos dormem. Mas mesmo assim, ele continua. Porque o amor não foge. Ele permanece. Então, luzes surgem entre as árvores. Lanças. Tochas. Guardas romanos. E à frente, Judas. Ele se aproxima. Beija Jesus. É com um beijo que traz o Filho do Homem. Pedro tenta reagir. Puxa a espada. Fere um soldado. Mas Jesus o impede. Cura o homem ferido. Entrega-se. Sem resistir. Porque o cordeiro não luta contra o altar. Eles o levam. Sozinho. Preso. Julgado no meio da noite.
Os líderes religiosos já haviam decidido seu destino. O julgamento era só uma formalidade. Buscam testemunhas falsas. Nenhuma consegue acusá-lo de verdade. Até que o sumo sacerdote o confronta. És tu o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus responde: sem medo. Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Eles rasgam as vestes. Blasfêmia! Agora, só resta levá-lo a Pilatos. Enquanto isso, Pedro, aquele que prometeu nunca abandoná-lo, o nega. 3 vezes. O galo canta. E o coração de Pedro se parte em lágrimas. Jesus permanece em silêncio. Bate o cansaço, a dor, as zombarias. Ele é cuspido, esbofeteado, ridicularizado. Colocam um pano sobre seus olhos e o provocam. Profetiza. Quem foi que te bateu? Mas ele não revida. Pilatos, o governador romano, o interroga. Não encontra culpa alguma. Esse homem é inocente. Mas a multidão já foi manipulada. Os gritos ecoam pelas ruas de Jerusalém. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos lava as mãos. Entrega Jesus à morte. E o povo que dias antes gritava Hosana agora grita crucifica. Essa parte da história dói. Porque mostra o quanto o coração humano pode ser volátil. Como podemos ir do amor à rejeição em poucos dias. Mas Jesus continua carregando a cruz. Sendo açoitado. Ferido. Humilhado. Cada passo no caminho do Calvário é um passo de amor. Ele carrega o peso dos nossos erros, das nossas dores, das nossas escolhas. Se isso fala com sua alma, comenta: eu não esqueço a cruz. Ele cai. Levanta. Cai de novo. Simão Cireneu é forçado a ajudá-lo. A cruz é pesada. Mas Jesus não desiste. Ao chegar ao Gólgota, ele é pregado na madeira. Pregos atravessam suas mãos. Seus pés. O céu escurece. Uma coroa de espinhos perfura sua testa. Sangue escorre. Mas seus olhos continuam serenos. Ele olha para os que o matam e ora: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Sim. Até ali, ele perdoa. Ele não amaldiçoa. Ele ama. Ao seu lado, 2 ladrões. Um ofende. O outro clama por misericórdia. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até o último suspiro, ele salva. Do alto da cruz, vê Maria, sua mãe, e João, e entrega um ao outro. Porque mesmo morrendo, ainda cuida. Então, grita: está consumado. E entrega o Espírito. O véu do templo se rasga. A terra treme. O céu escurece. E um soldado romano, um inimigo, olha para aquele homem e diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Jesus morre. O mundo silencia. Mas essa não é o fim da história. Se você está sentindo essa presença até aqui, se inscreva agora no canal Crônicas Sagradas. Compartilhe essa história com quem precisa de esperança. O sacrifício foi real. E por você. 3 dias. 3 longos dias de silêncio, luto e escuridão. O corpo de Jesus jazia em uma tumba emprestada, envolto em linho e lágrimas. O céu ainda parecia fechado. A esperança havia sido cravada em uma cruz. E os discípulos, escondidos, assustados, confusos, tinham acreditado que ele era o Messias. Tinham visto milagres, ouvido palavras que tocavam a alma, sentido a presença de Deus como nunca antes. Mas agora, tudo parecia acabado. A morte havia vencido. Na madrugada do 3º dia, algumas mulheres caminham até o sepulcro. Elas carregam óleos, perfumes, dor no peito e fé suficiente para continuar cuidando daquele corpo, mesmo sem entender. Mas ao chegar, algo muda. A pedra havia sido removida. O túmulo, vazio. E onde esperavam encontrar a morte, encontraram um mensageiro com palavras que ecoariam por toda a eternidade. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. A terra, o céu, o tempo, o destino, tudo muda com essa frase. A morte foi vencida. Jesus vive. Se essa verdade mexe com o seu coração, não espere. Escreva nos comentários: ele vive. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Porque aqui, no Crônicas Sagradas,
a fé é viva e caminha com a gente. As mulheres correm. Avisam os discípulos. Eles duvidam. Pedro corre até o túmulo. Vê os panos ali, mas não o corpo. E então, o impossível começa a acontecer. Jesus aparece. Primeiro para Maria Madalena. Ela chora no jardim, confusa. Pensa que ele é o jardineiro. Mas então ele diz seu nome. Maria. E ela o reconhece. Porque às vezes, tudo o que precisamos é ouvir Jesus nos chamando pelo nome. Logo depois, ele surge entre os discípulos. Trancados em um quarto, com medo. E ele aparece. Não como um espírito intocável, mas com mãos feridas, com voz mansa, com paz. A paz esteja convosco. Eles mal conseguem acreditar. Tocam, veem, sentem. Tomé, o que duvidava, também vê. Toca aqui, diz Jesus. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé declara: Meu Senhor e meu Deus. O Cristo ressuscitado não veio com vingança, mas com perdão. Não veio cobrar, mas restaurar. Ele caminha com 2 discípulos no caminho de Emaús. Conversa com eles como um estranho. Só é reconhecido quando parte o pão. Porque, às vezes, Jesus se revela nos gestos mais simples. E cada encontro é um renascimento. Jesus não ficou na cruz. Não ficou na tumba. Ele voltou. E não apenas voltou. Ele enviou. Antes de partir, reúne os seus e diz: Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. E eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa missão não era só para os 12. Era para todos. Era para mim. Para você. Para todos que escolhem crer que a vida venceu a morte. Na presença dos discípulos, ele sobe aos céus. Mas não como um adeus. Como um envio. E antes de subir, promete: Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E 50 dias depois, o Espírito viria. Mas isso é outra história. Agora, o que resta é o legado. Um carpinteiro. Um homem que nunca escreveu um livro, nunca governou uma nação, nunca comandou um exército. E ainda assim, dividiu a história ao meio. Antes dele. Depois dele. Jesus. O nome que carrega cura, paz, confronto e verdade. O nome que continua transformando corações. Do Oriente ao Ocidente. Nas grandes cidades e nas aldeias mais simples. Na dor dos que sofrem, na esperança dos que creem. Porque Jesus não é apenas um personagem do passado. Ele é o Cristo vivo. O Cordeiro e o Leão. O Alfa e o Ômega. O Salvador e o Rei. E hoje, ele continua chamando: Segue-me. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Não importa onde você está. Ele chama. Com amor. Com verdade. Com eternidade. Se essa história tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém. Pode ser a chance de alguém recomeçar. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Eu escolho caminhar com ele. E nunca esqueça: a cruz foi real. A tumba foi real. Mas a ressurreição é a promessa que vive para sempre.